Já que eu falei anteriormente que Meguido foi palco de muitas batalhas, muitas guerras, vamos conhecer algumas guerras de Meguido. Algumas mencionadas na Bíblia, outras não. A mais antiga guerra registrada que nós temos em Meguido foi do século XV a.C., na época do faraó Tutmés III. Então, aí você tem uma parede em Luxor, onde você tem o faraó Tutmés, que é esse homem maior aí, segurando pelos cabelos alguns inimigos, e esses inimigos que ele está segurando pelos cabelos são cidadãos e governantes da cidade de Meguido. Então, essa é a mais antiga batalha que nós temos envolvendo a cidade de Meguido e que está registrada fora da Bíblia. Então, a batalha de Tutmés III, que foi provavelmente o faraó do Êxodo. Mas isso eu falarei numa outra ocasião. Provavelmente ele foi o faraó do Êxodo. Eu, pelo menos, acredito assim. E depois dessa batalha dele, nós temos uma outra batalha registrada na Bíblia Sagrada, que é a batalha de Josué. Josué também guerreou contra os egípcios. E a batalha de Josué está registrada aqui em Josué, capítulo 12, versículo 20, que fala dos reis que Josué derrotou, e na lista dos reis fala o rei de Simron-Meron, o rei de Aksaf, o rei de Taanak, o rei de Meguido. Então, esses aqui foram combatidos por Josué. Josué já está aí por volta de 1400 a.C., aproximadamente, pouco tempo depois de Tutmés III. O Josué, inclusive, conviveu com Tutmés III, ele o conheceu, pelo menos por vida, por contemporaneidade, quero dizer. Juízes, capítulo 5, versículo 19, fala de uma outra batalha ocorrida aí, dessa vez em relação a Débora, que era a juíza. Lembra que Débora foi uma heroína da história de Israel, muito famosa, e a Bíblia a menciona, e quando fala o cântico de Débora, pela vitória que ela guiou o povo para a vitória, ela foi a general, ou generala, não sei como se general tem feminino, depois vocês me ajudem aí nos comentários. Aliás, você está gostando dessa aula? Deixa o seu comentário aqui, é muito importante para mim ler aquilo que você escreve. Tá certo? Você está gostando da maneira como nós estamos construindo a temática bíblica? Você está percebendo que eu peguei o Apocalipse, mas para entender o Apocalipse, eu estou destrinchando os símbolos que estão no Apocalipse? Está percebendo que eu estou fazendo isso? Se você está gostando do conteúdo, você está acompanhando, deixa o seu comentário, ele é muito bem-vindo, tá bom? E não se esqueça de se inscrever no canal. A história de Débora conta, Juízes 5:19. Vieram reis e lutaram. Os reis de Canaã lutaram em Taanak, junto às águas de Meguido, mas não levaram nenhum despojo de prata. Então, quando ela fala daqueles que ela guerreou, fala que ela guerreou contra aqueles homens também junto às águas de Meguido. Depois eu vou explicar quais são as águas de Meguido. Juízes, capítulo 7, versículo 8, não menciona diretamente Meguido, mas fala do vale, que certamente é o vale do Jezreel. Aí fala aqui de Gideão, e os 300 de Gideão, e fala, Juízes 7, verso 8. Os 300 homens pegaram as provisões e as trombetas dos outros. Gideão mandou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, reteve consigo os 300 homens. O arraial dos midianitas estava abaixo dele no vale. Que vale? O vale do Jezreel, que agora você sabe onde fica. Existe também uma outra história em 1 Reis capítulo 9, versículo 5. Dessa vez não é de guerra, é de restauração e de construção. Salomão, quando Salomão casou, ele ganhou do faraó, que era o sogro dele, a cidade de Gézer de presente. E fala que Salomão começou a edificar as cidades ali perto de Jerusalém, em todo o seu reino de Israel. E fala das edificações de Salomão, mas destaca 3 cidades que receberam mais insumos, mais recurso financeiro para ficarem bonitas. Então, você sabe, cada país tem a sua capital e as cidades principais. Por exemplo, o Brasil tem a capital, que é Brasília, e as 2 maiores cidades, Rio de Janeiro e São Paulo. Concorda comigo? Os Estados Unidos tem a capital Washington
mas tem Nova York, que é a cidade mais famosa. Você tem, na Turquia, a capital é Ankara, mas a cidade famosa depois de Ankara seria Istambul. Então também você tinha Israel, e a cidade mais famosa na época de Salomão, isso vai mudar depois, tá bom? Depois vai ser Laquis lá na frente, mas na época de Salomão, as 3 cidades mais famosas eram Gezer, a cidade de Gezer, a cidade de Hatzor e a cidade de Megido, que nós estamos mencionando para você. Então, 1 Reis, capítulo 9, versículo 15 diz: a razão por que Salomão impôs trabalho forçado é esta: construir a casa do Senhor, o seu próprio palácio em Jerusalém, a fortaleza do Milo em Jerusalém, a muralha de Jerusalém, bem como Hatzor, Megido e Gezer. As 3 cidades aí são mencionadas. E quando a gente vai para 2 Reis, capítulo 23, versículo 29, 2 Reis 23, 29, voltamos ao tema das batalhas em Megido, que foi a batalha envolvendo o rei Josias. Eu vou mostrar de novo essa cena para vocês. Acho que eu tenho aqui, estou procurando. Pronto. Para você entender essa batalha, deixa eu colocar aqui. Pronto, olha aqui no quadro. Lembra que eu mostrei que a Babilônia saiu da Babilônia e ela veio guerrear contra os assírios, e o Egito, que está marcado aqui embaixo, está escrito Egito aqui embaixo, estão vendo? Olha, Mênfis. O Egito tinha nessa época o faraó Neco. O faraó Neco se juntou aos assírios para combater os babilônicos. Então a Babilônia veio contra Neco, Neco subiu, só que o rei Josias, que estava em Jerusalém está marcada aí de vermelho, era um bom rei, um homem justo, mas ele foi se envolver com uma guerra que não tinha nada a ver com ele. Ele pegou suas tropas, saiu de Jerusalém, da Seta Vermelha, e foi combater contra os babilônios lá em Megido. E ele acabou morrendo nas mãos de Nabucodonosor, perdão, nas mãos do faraó Neco. Eu vou mostrar isso aqui para vocês, só tirar agora aqui o faraó Neco acaba matando o rei Josias. Ele não tinha nada a ver com a batalha. Os egípcios falaram, não entre nessa guerra. Mas ele achou que talvez fosse uma afronta o exército egípcio passar por ali. Olha o que diz a Bíblia. O rei Josias, nos dias de Josias, o faraó Neco, o rei do Egito, marchou em direção ao rio Eufrates. Lembra que lá no Apocalipse fala o rio Eufrates e Megido. Lembra que esses 2 acidentes geográficos estão no Apocalipse 16, o rio Eufrates e Megido. Aqui, de novo, eles aparecem juntos numa situação de batalha. Olha aqui. Nos dias de Josias, faraó Neco, rei do Egito, marchou em direção ao rio Eufrates para ajudar o rei da Assíria. O rei Josias saiu para lutar contra ele, mas faraó Neco o matou em Megido, no primeiro encontro. Então você vê, Megido, Eufrates, batalha, e o rei Josias que foi morto ali. Tanto é que quando você vai para Zacarias capítulo 12, versículo 11, ao falar do lamento do fim dos tempos, lá fala que Jerusalém teria um lamento, como houve o lamento em Jezreel e em Megido. Porque ali, por ser um lugar de batalhas, muitas mulheres lamentaram, porque muitos homens morreram naquela batalha, muitas mulheres ficaram viúvas graças ao que ocorreu ali em Jezreel e Megido. Muitos soldados perderam os seus generais ali. Muitos reis perderam a vida ali.